Fala! Bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Daniele Vidal, psicóloga, psicanalista, especializada em gestão emocional para o mundo dos negócios. Hoje nós vamos falar sobre a normativa NR1, que já existe há algum tempo, mas que a partir do ano que vem será obrigatório uma nova fase dela, que é a inclusão dos riscos psicossociais, que nos últimos anos fizeram uma diferença muito grande no mercado de trabalho, uma diferença que não foi positiva. E ela veio para ajudar a gente a melhorar o desempenho profissional, mas também o cuidado com o colaborador, o cuidado com as pessoas e o próprio cuidado com o negócio. Porque se a gente tem um cuidado com a parte humana, fica muito mais simples a gente ter um cuidado com o negócio, com a rentabilidade do negócio. Então, com essa norma nova, eu vou trazer as explicações, vou tentar resumir da melhor forma possível, vou tirar daquele contexto com palavras muito normativas, com palavras de lei. Então, eu vou trazer para vocês algumas coisas, explicações da NR1, aonde ela atua, como ela atua, o que tem dentro dela, quais são as obrigações, quais são as ferramentas, o que a gente precisa fazer e quem está incluso nessa norma. Porque a gente acredita muito que é só o empregador que tem responsabilidade e, na realidade, todos que estão englobando o processo do trabalho, né, todos que estão englobando ali o contexto trabalhista, têm as suas obrigações. Então, eu vou trazer da forma mais simples possível para vocês essas informações, ok? Eu vou ter que trocar o óculos, óbvio que esse óculos é fake, aqui ó. Vou botar o óculos que eu enxergo, gente. Então agora eu vou ler para vocês um resumo do que é a NR1. NR1 é a norma mãe das normas regulamentadoras trabalhistas do Brasil. Define as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e definições comuns às demais normas e estabelece os princípios de gerenciamento de risco ocupacionais, o famoso GRO. Com a atualização trazida pela Portaria MTE 1419 de 2024, a NR1 passou a incorporar expressamente os chamados fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, entre os riscos ocupacionais que devem ser gerenciados. Ou seja, agora não basta tratar apenas os riscos físicos, químicos, biológicos, acidentes de trabalho ou ergonômicos. Os riscos psicossociais também devem ser identificados, avaliados, controlados e monitorados pela empresa, pelo empregador. O que ela determina? O que essa norma traz para a gente? Aonde estão as obrigações? Aonde a gente precisa atuar e quem precisa atuar? Então ela traz as obrigações do empregador, as obrigações dos trabalhadores, as diretrizes de capacitação, que é importante, e a organização e a gestão do risco. Por que isso? Nos últimos anos a gente vem tendo um grande número de afastamento no trabalho por questões de risco psicossociais, por questões literalmente de saúde mental. E isso se tornou um alerta. E com esse alerta, esse risco psicossocial, ele foi incluído na norma. A portaria que inclui os riscos psicossociais na NR1, ela já está ativa desde 2025, desde maio de 2025. Então, já é obrigatório a inclusão dos riscos psicossociais dentro das empresas. O que acontece é que só a partir do dia 26 de maio de 2026 é que ela se torna obrigatória com multa. E agora, só agora, é que as empresas estão prestando atenção nisso. Por quê? Porque literalmente vai doer no bolso. Então, as empresas precisam se organizar e implementar isso da melhor forma possível para estar dentro da lei, atendendo todos os pontos que essa lei trouxe para nós. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho o que são os riscos psicossociais e como isso afeta a sua empresa. Os riscos psicossociais se referem às condições de trabalho, às condições no ambiente de trabalho, sobretudo relacionado à organização do trabalho, às relações interpessoais e às condições laborais. Tudo aquilo que pode comprometer a saúde física, emocional e social dos trabalhadores dessa instituição, dessa empresa. Eu vou trazer agora alguns exemplos para vocês dos fatores de riscos que podem acontecer no ambiente de trabalho na empresa de vocês. Um que a gente conhece muito
sobrecarga e volume excessivo de trabalhos e metas abusivas, jornadas longas, excesso de exigências, pressão constante sobre o colaborador, falta de apoio ao suporte da liderança, a chefia, que na realidade era para ser uma liderança, mas é uma chefia com comportamento abusivo, assédio moral ou sexual. Depois eu vou pegar cada um desses e vou trazer um exemplo no dia a dia para ficar mais fácil para vocês entenderem como é que isso acontece e que ao longo do tempo isso adoece o trabalhador e adoece o ambiente de trabalho. E com a diminuição dessa produtividade, você diminui o teu faturamento. Se diminui o teu faturamento, você tem uma retirada no final do ano muito menor. É essencial olhar para esses fatores. A gente também tem relações interpessoais conflituosas, ausência de reconhecimento no trabalho e uma comunicação deficiente. A comunicação, para mim, que sou psicóloga, que sou neuropsicanalista, é um dos principais fatores dentro da empresa que causam todos os outros problemas e todos os outros riscos. A gente também tem dentro de empresas trabalhos repetitivos e muito solitários, pouca autonomia para aquele colaborador e um desequilíbrio constante entre o esforço e a recompensa. Tudo isso que eu falei são os fatores, são todos os fatores que a gente vê e que a NR1 traz para a gente. O que é importante a gente trazer aqui? Que esses fatores eles levam ao adoecimento físico. Ele começa com o mental, mas depois vai para o físico. Então, no primeiro momento vai dar estresse, ansiedade, burnout, depressão, esgotamento, agravamentos de doenças psicossomáticas e com isso a gente passa para agravamento de condições físicas. Lesões, DORT, está aqui escrito, vai estar a descrição para vocês entenderem o que é. Pode causar adoecimento relacionado a toda a parte gástrica, porque quando a gente tem um estresse muito grande, muitos de nós atua a condição gástrica, né? Então tem pessoas que têm problemas de gastrite, úlceras, tem pessoas que têm problemas intestinais. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? O agravamento dos riscos psicossociais trazem prejuízo para a saúde física. Com isso, faz com que esse colaborador tenha um afastamento e isso é um prejuízo para a empresa. Não é um prejuízo cuidar desse colaborador. O que se torna um prejuízo para a empresa é quando ela não investe aonde precisa ser investido para que esse prejuízo não aconteça. Então vamos aos exemplos para a gente trazer de forma mais ampla isso. Vamos começar com excesso e sobrecarga de trabalho. Sabe quando você contrata alguém e você diz para essa pessoa que ela vai ter sábado, domingo, feriado, que ela trabalha apenas de 9 às 6, que na empresa não tem nada extra e de repente você começa a cobrar dentro do horário de trabalho coisas que são impossíveis da pessoa entregar. Você entrega para ela um relatório dentro da área, vamos botar da área jurídica. Você pega um relatório, pede para essa pessoa, para esse colaborador fazer um relatório com um resumo de um processo. E você entrega para ele um processo com 500 páginas. E você fala para ele que ele tem que te entregar isso em 2 dias. A não ser que ele use leitura de inteligência artificial e faça isso através de algum aplicativo, ele não consegue fazer. E essa pessoa ela vai virar à noite, ela vai fazer muitas vezes das tripas coração para poder entregar, porque ela precisa daquele trabalho. Isso aí já mostra para ela um abuso. E se isso é constante, você tira dela coisas importantes, como o sono, porque ele vai trabalhar mais horas, então ele vai dormir menos. Você tira desse colaborador, vamos dizer assim, o sossego nos momentos que ele deveria estar fora do trabalho, que ele vai estar ou trabalhando ou pensando que não está dando conta do trabalho. Isso começa a gerar estresse, que gera aborrecimento, que gera adoecimento. Então é muito importante que a gente preste atenção na forma que a gente faz e no que a gente entrega para esse colaborador. O mundo está altamente acelerado e muitas vezes a gente está acabando cobrando do colaborador, de um colaborador, coisas que 3, 4 deveriam fazer. Isso é comum de acontecer, mas não deveria ser o normal. Quando a gente traz metas abusivas, né, isso também se relaciona dessa maneira. A gente tem um faturamento de X. No mês seguinte eu falo, a partir de hoje o faturamento tem que ir para Y. 2 vezes o X.
Como é que vai fazer isso? E alguém vira para esse colaborador e fala assim, se vira, eu preciso dessa meta batida. Nesse momento, ele não tem condições dentro da empresa, seja ela qual for, né, de cliente, de entrega, o que for, de fazer esse movimento. Isso gera um estresse gigantesco para esse colaborador. Isso gera nível de preocupação, isso vai muito além de você pressionar um colaborador. Então, cai no mesmo lugar. O colaborador vai trabalhar mais, o colaborador vai ficar mais tempo na empresa, ele vai diminuir o status dele com família, com relaxamento, com uma vida social ativa que é importante, e isso gera adoecimento. Outro risco são jornadas longas, excesso de exigências e pressão constante. Gente, ninguém aguenta ficar o tempo inteiro sendo apertado. A pressão é isso, é você apertar esse colaborador. Sabe aquele colaborador que tem para entregar em 10 dias um número, seja uma venda, seja uma quantidade X de relatórios, e que o chefe todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriado, horas que não são as horas dele de trabalho, antes do trabalho, depois do trabalho, fica pressionando. Você vai dar conta? Vamos lá, você vai fazer? Não é fazer um follow-up com esse colaborador, não é chegar para o colaborador e ver e participar do processo, é cobrar em excesso. É uma linha muito tênue entre você participar e você apertar a ponto do colaborador se sentir pressionado. O líder precisa ter esse feeling. É muito importante que ele tenha, para que ele entenda como cada colaborador se relaciona com a pressão. Senão ele vai apertar demais quem não consegue, senão ele vai destruir a liderança dele por achar que cobrar o tempo inteiro, cobrar de uma forma que não é adequada para as pessoas que ele está liderando, para aquela equipe, ele perde a liderança dele. Então, esse é um lugar de muito cuidado e é um cuidado que vem muito mais da parte da liderança do que de prestar atenção só no liderado. Agora a gente vai falar de um assunto muito... Não é assunto, como é que é? De uma parte dos fatores de risco é muito delicada e que é importante a gente ter bastante cuidado, que é chefia com comportamento abusivo e assédio, tanto moral quanto sexual. Esse é um lugar que vem dos primórdios, gente. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, então eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu vivenciei lá e que se hoje acontece, é um BO gigante. Chefia com comportamento abusivo. Gente, eu tive um chefe no mercado financeiro que ele achava que ele podia brincar e falar com a gente. Era um grupo só de mulheres que ele chefiava dentro do mercado financeiro. Esse chefe, ele falava com a gente da mesma maneira que ele falava com a gente, com a equipe, né? Só de mulheres. Da mesma maneira que ele falava com a esposa e com as filhas. É uma maneira que ele não deveria falar com ninguém. Porém, dentro do ambiente de trabalho, ele não estava representando só ele. Então, pior ainda. Ele falava palavras chulas, fazia brincadeiras de péssimo gosto, principalmente para mulheres. Ele tinha um olhar muito de mulher você é mulher, né? Você é menos. Ele usava palavras que agrediam tanto ao feminino que uma vez eu, numa reunião, me posicionei. Eu falei, eu espero que você nunca mais fale assim comigo. Você pode falar com quem você quiser comigo, eu não quero mais que você fale. Porque isso para mim é desrespeitoso, né? Muitas vezes a gente no mercado de trabalho, como colaborador, a gente não consegue se posicionar. Eu naquele momento eu falei, se eu não me posicionar agora, eu não vou me reconhecer mais trabalhando com ele. E eu me posicionei. Isso também vale para o coleguinha de trabalho, não é só para a liderança. Quantas vezes a gente vai em empresas que os coleguinhas de trabalho têm maneiras de se relacionar que não são de acordo com o ambiente, com as pessoas, que fazem brincadeiras altamente inadequadas para aquele ambiente, para o colega. Então, assim, é um lugar de muito, muito cuidado. E quando a gente traz a questão dos abusos, aí a gente amplia de forma gigantesca. Grandes empresas e multinacionais, elas têm um canal direto para você denunciar abusos morais e abusos sexuais, mas pequenas empresas não têm. E aí as pessoas ficam um pouco receosas de falar. Precisa falar sim. É um lugar de muito cuidado, que é importante tanto a liderança
quanto os donos de empresa, quanto os sócios terem, quanto o RH ter, mas também você como colaborador. Esse olhar também precisa ser seu. As coisas não são comuns e não devem nunca serem normalizadas. Uma palavra ofensiva, uma mão aonde não é adequada, aquele bom senso precisa ser utilizado, precisa ser usado no seu dia a dia, tanto da liderança, tanto dos donos de empresa, tanto do RH, mas também por você, colaborador. Quando a gente traz esse bom senso, a gente traz um outro risco, que é relações interpessoais conflituosas. Gente, é importante trazer aqui que o ambiente de trabalho, as pessoas não são amigas. Elas podem se tornar amigas. Esse olhar que a gente tem, e é um olhar muito da nossa cultura, de que todo mundo vai ser meu amigo, é um olhar que precisa ser deixado fora do ambiente de trabalho. Ao longo do processo, ao longo do tempo, existem pessoas que vão acabar fazendo parte da sua vida, acabar sendo seus amigos, mas no ambiente de trabalho não. Então, esse lugar é um lugar que é necessário ser olhado com cuidado. Por que isso? Porque essas relações conflituosas, elas geram inúmeros outros problemas. Elas geram abuso, elas geram comunicação inadequada, porque a gente tem comunicações passivo-agressiva, a gente tem a comunicação agressiva e a gente tem a comunicação assertiva, que é a comunicação menos usada no ambiente de trabalho. Por quê? Porque as pessoas querem ser amigas, as pessoas querem ser legais. Não queira ser legal, não queira ser amigo, queira fazer da melhor forma possível o que você é pago para fazer. Quando a gente vai trabalhar numa empresa, é importante que a gente tenha consciência de que a gente, como trabalhador, vende o nosso tempo de trabalho e a gente, como dono da empresa, como empresa, compra aquele tempo de trabalho do colaborador. Então é um acordo. É importante que a comunicação fique muito clara. Para encerrar, tem o trabalho repetitivo, solitário e pouca autonomia. Isso tem muito a ver com o ambiente de execução, de áreas que trabalham muito com execução. E é um lugar que precisa de um olhar muito focado da empresa. O trabalho repetitivo, ele gera muitas lesões. E também, emocionalmente, ele é algo que cansa. E por cansar, faz com que a pessoa tenha menos atenção. Isso gera lesões físicas. Então é um lugar para a gente olhar. Agora, vamos lá. Como é que eu posso, como empresa, como RH, eu vou olhar para essa empresa, eu vou olhar para os meus colaboradores e entender se ali eu tenho algum risco. O que está acontecendo ali? Se tem algum risco psicossocial acontecendo e o que eu preciso fazer para cuidar e depois para evitar que isso aconteça. Primeira coisa importante que a empresa deve fazer: revisar o seu programa de gerenciamento de riscos. Por quê? Porque 90% das empresas não estão com esse programa ativo com relação aos problemas psicossociais. Isso é algo que é um fator que a gente precisa analisar bem. Começar a criar maneiras de implementar a verificação dos riscos no dia a dia. E por último, criar ferramentas de comunicação, ferramentas de pesquisa para que o colaborador se sinta à vontade para vir até a empresa e mostrar, e comunicar e trazer informações sobre esses riscos. Porque em alguns momentos a gente pode vir, como empresa, a ter algum campo que não está sendo olhado da maneira mais adequada. Então, se você tem meios de comunicação onde esse colaborador se sinta à vontade para comunicar o que está acontecendo, isso vai facilitar muito a vida da empresa e dessa troca. Se você gostou desse conteúdo e tem interesse nesse conteúdo e quer entender como você pode aplicar isso dentro da tua empresa, dia 24 de janeiro de 2026, eu vou dar uma aula sobre isso para que você possa aplicar na sua empresa e entender como você pode fazer. Dá uma olhada no link aqui embaixo e se inscreve. Deixa um like, se inscreve no canal e até o ano que vem. A gente se vê de novo, hein? Feliz Ano Novo!